tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet. Alô? Boa noite a todos do plenário, boa noite seus vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais. Sendo assim, representando o povo de Itaperuna, com a proteção de Deus, vou iniciar os trabalhos da presente reunião. Quero saber se existe algum vereador que deseje fazer uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Vereador Carlinhos Peixeira. Louvado seja o nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 78. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai atenção aos ouvidos e às palavras da minha boca. Essa é a palavra da salvação. Solicito do segundo secretário que proceda a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 15ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara, realizada em 22 de setembro de 2025, aos 22 dias do mês de setembro do ano de 2025, às 18h30, com a presença dos seguintes vereadores: Paulo Serra da Silva, digno presidente; Jefferson Nogueira de Oliveira, digno vice-presidente; Valdonei da Silva, digno primeiro secretário; e Carlos Assis Eufrásio, digno segundo secretário. Presentes ainda os seguintes vereadores: Ademir Cunha Peçanha, Cristiano de Oliveira Raposo, Elton Magno Pimentel de Brito Teixeira, Elia Cruz de Moraes, Jefferson Ferreira, Viviane Braga Pereira Rodrigues, Wellington Gonçalves Figueira, Wendel Motovani Neves. Portanto, 12 vereadores, realizou-se a 15ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2025/2028, registrada a ausência do vereador Eduardo Branco dos Santos. Fica registrada a presença do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, e do ex-vereador Veranil Lacerda. Feita a chamada pelo livro de presença, constatada a existência de número legal, o senhor presidente do Puniciário trabalha a presente reunião e perguntou aos senhores vereadores qual deles desejava realizar a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Tendo manifestado o desejo, o vereador Carlos Assis Eufrásio, em seguida, solicitou ao segundo secretário que procedesse a leitura da data da reunião anterior, que a portaria foi aprovada por unanimidade. Em ato contínuo, requisitou o primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou o seguinte: da vereadora Cristiano de Oliveira Raposo, requerimento número 0215/2025, requerendo ao excelentíssimo senhor deputado federal Max Lemos, junto a Enio, para a liberação do terreno em Itaperuna, -RJ, indicação número 216/2025, solicitando a instalação de redutor de velocidade na Rua General Osório, número 268, e na área central da nossa cidade. Da vereadora Elia Cruz de Moraes, moção de aplauso número 0217/2025, caminhando moção de aplauso ao contador Fabiano Rocha, em homenagem ao Dia do Contador, no dia 22 de setembro. Matérias em pauta para discussão na ordem do dia. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário se havia vereador inscrito para as breves comunicações. Dela, tendo feito uso da palavra aos vereadores Cristiano de Oliveira Raposo, Wendel Motovani Neves, Elia Cruz de Moraes, Viviane Braga Pereira Rodrigues. Não havendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, passou para os trabalhos, para a ordem do dia. A única discussão for aprovada por unanimidade de votos. Todas as propostas são lidas no expediente, na forma do artigo 154 do Regimento Interno. Não havendo mais nada a deliberar, o senhor presidente proclamou livre a palavra para explicações pessoais. Em seguida, passou a entregar a moção de aplauso a diversas personalidades, entre elas o secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, pelo relevante serviço prestado à frente da Secretaria. Logo após, foi otorgada a moção de aplauso à aluna Alice Ferreira de Oliveira da Silva, estudante do sétimo ano, pela sua conquista da medalha de prata na Olimpíada Internacional de Matemática. WMTC World Math 10 Champions, realizada em Campinas. Em ato contínuo foi realizada a entrega das placas de premiações oriundas do Expo Valão. Uma vez, Expo Valão, que não pôde ser realizada em virtude do mau tempo e dificuldade de acesso à localidade. Logo após, o senhor presidente agradeceu a presença de todos. Em ato contínuo, deu finalizar os trabalhos da presente sessão.
Marcando a próxima reunião para o dia 24 de setembro, nesse horário regimental. Nada mais havendo a tratar. Eu, sou Felizardo Cândido, secretário-geral, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito do primeiro secretário que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite a todos. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a 16ª sessão ordinária, do dia 24 de novembro de 2025, às 18 horas. Expediente. Comunicação faz número 0015-2025. Autoria, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Comunicação faz 0016-2025. Autoria, Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Relatório, execução de orçamentário fiscal, número 005-2025. Autoria, Prefeitura Municipal de Itaperuna. Projeto de Lei 0021-2025. Autoria, vereador Paulo César da Silva. Indicação 0218-2025. Autoria, vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Requerimento número 0219-2025. Autoria, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Indicação número 0220-2025. Vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Moções de aplauso número 0221-2025. Vereador Ademir Cunha Peçanha. Pauta para a 17ª reunião ordinária do segundo período ordinário da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna será realizado no dia 29 de setembro, no horário regimental. Solicito do primeiro secretário que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, vereador Sargento Cristiane. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, todos aqui presentes, a mídia, Flávia Pires, Jorge, muito bem-vindos. Presidente, ontem eu estive presente na reunião do Conselho Comunitário de Segurança, onde estava o delegado da cidade, o comandante do 29º, várias autoridades e pessoas, né, civis do nosso município. A reunião foi muito proveitosa, o assunto a ser tratado foi trânsito, né? E na oportunidade eu não pude deixar de falar, né, sobre segurança pública, que é uma das minhas bandeiras. Eu vim da segurança pública e sempre estarei lutando, né, por segurança pública. E lá foram levantadas várias questões, e uma das questões que foram levantadas foi a questão da apreensão dessas motos barulhentas, com cano de descarga, motos com chassi adulterados, motos com placas, né, adulterada ou sem placa. Então, motos que são utilizadas para o crime dentro da nossa cidade e que precisam ser retiradas da cidade, né? E o delegado passou a informação que está sendo apreendido na DP, né? E depois está sendo transportada para Campos, pois eles conseguiram abranger tanto Itaperuna quanto Santo Antônio de Pada, um convênio que tinha só em Macaé e Campos. Então, isso, para Itaperuna, é um avanço. A gente precisa que realmente essas motos sejam retiradas das mãos, né, de pessoas que estão aí cometendo crimes, e isso é muito importante. E a gente falou também, eu tive na oportunidade para falar sobre câmeras, que eu venho pedindo aqui, né, nessa casa, e fui até Bom Jesus, conheci de perto o monitoramento de câmera, que deu um resultado maravilhoso para Bom Jesus, uma cidade bem menor que a nossa, mas eu tenho notícias boas para passar para a sociedade, porque eu estive com o prefeito Nel, conversei a respeito do meu pedido feito aqui na Câmara, e ele entendeu a necessidade de estar
colocando câmeras na cidade e já vai estar fazendo um estudo aí com uma empresa para falar valores, para estudar os pontos, né, a serem colocadas essas câmeras. Em breve a gente vai ter uma reunião junto com o comandante do batalhão, com o delegado, para tratar desse assunto. E o 29º, já desde quando eu estava ainda na ativa, confeccionou uma sala própria para receber esse monitoramento, para que os policiais possam estar monitorando de perto. Esse monitoramento de câmera, hoje, com a tecnologia avançada, já tem detector de imagem. Então, se uma pessoa tem um mandato de prisão, ao passar na câmara, é acionado e, assim, a polícia vai poder estar trabalhando muito melhor, né? Vai conseguir dar a resposta muito mais rápida. E foi parabenizado lá tanto o comandante do 29º quanto o delegado, quanto a resposta rápida, né, dos homicídios que aconteceram na nossa cidade. Então, graças a Deus, nossa cidade está com esse apoio aí, tanto do prefeito quanto do comandante-geral da polícia, que está também olhando para Itaperuna, já está enviando mais policiais para a nossa cidade. E isso, quem ganha é a população, a gente sabe disso. E eu, presidente, vou continuar lutando, sei que o senhor também luta, sempre está pedindo por mais policiais, vocês das mídias, né, Jorge e Flávia Pires, eu estarei sempre lutando por segurança pública para a nossa cidade, por câmera para a nossa cidade, que isso vai fazer a diferença, a sensação de segurança vai ser muito maior, e é isso que Itaperuna merece, é isso que a gente precisa para poder ter o nosso direito de ir e vir. A gente não pode, gente, achar e ficar quieto e achar normal o que está acontecendo, né, o que aconteceu na nossa cidade, porque não é. Não vamos aceitar isso, né? Vamos discutir, vamos falar, porque a nossa cidade é uma cidade do interior, tranquila, com os índices de criminalidade baixos, e é assim que vai continuar. E se depender de mim, como vereadora, eu vou estar lutando sempre para conseguir mais segurança pública para a nossa cidade. Muito obrigada. Com a palavra, vereador Toldo. Boa noite, vereadores, boa noite, funcionários dessa casa, boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio 103, cumprimentando o meu amigo Jorge, cumprimento todos os blogueiros que estão aqui, todos estão presentes aqui. Presidente, hoje faz 50 dias que eu subi nessa tribuna aqui, presidente, para pedir um requerimento para falar dos concursados. Que eu sei que ninguém toca no assunto concursado. Brigar por coisa que é importante, que eu não quero falar alguns detalhes aqui, é muito bom, mas ter 500 e poucas famílias que pagaram o seu concurso, a sua inscrição, que estudou, se dedicou e sonhou de ser convocado para ser chamado no concurso da educação. Até hoje, as pessoas sequer deram a satisfação a elas. Nem mesmo o MP convocando a secretária Alice, que eu tenho que falar o nome, que senão vão falar que eu estou perseguindo as mulheres, porque desde o momento que a mulher assume um cargo, ela tem que saber ser cobrada, independente de qualquer outra coisa. E eu estou cobrando a pessoa da secretária, e não da pessoa particular dela. Eu gostaria de perguntar à secretária o que definiu a respeito quando ela foi convocada, que hoje faz 50 dias que o MP convocou lá e deu um prazo dela de 45 dias para saber as pessoas que estão ocupando a vaga delas. 50 dias que eu subi nessa tribuna aqui para brigar pelos concursados. Porque é legal pagar as suas inscrições,
estudou, passou e outras pessoas tomaram a vaga dela. Na verdade, um ditado popular, foram roubadas a vaga delas. E por continuar falando, presidente, eu tenho várias denúncias aqui de escolas que estão sem papel higiênico, estão sem um café para o funcionário tomar, sem um açúcar, tendo que fazer vaquinha os funcionários para fazer um café. Eu acho uma baita covardia o que estou fazendo com os funcionários. Já chega a perseguição, já chega o reajuste que não dão aos funcionários, já chega o que estão sendo cortado no salário dos servidores. Ter que comprar um café, um açúcar. É um absurdo isso, presidente. E a Madalena Magacho tem 3 meses que os amigos vereadores aqui fez o requerimento, o Barata e o Carlinhos Peixeiro, pedindo, presidente, para arrumar aquele bebedouro que está lá, as crianças bebendo água quente. Isso é uma vergonha. Enquanto isso, contratos passando batido na prefeitura de 4 milhões para cuidar de internet. Não tem como eu subir aqui, presidente, não defender o povo. Eu seria muito covarde da minha parte deixar uma criança beber água quente no bebedouro e um contrato de 4 milhões sendo passado para cuidar das redes sociais da prefeitura. Aí eu pergunto você, isso é justo? Respeito a cada um amigo meu aqui, mas eu não posso me calar aqui. Não posso me calar diante de uma baita covardia que está acontecendo aqui no município de Itaperuna. Eu gostaria muito que pudesse atender aquela escola lá. Crianças têm o direito de ter uma boa merenda, crianças têm o direito de tomar água gelada. Eu tenho certeza, no gabinete de cada secretário do governo tem uma água gelada, como tem para mim tomar aqui uma de gás. Por que uma criança não pode ter um bebedouro com água gelada? 3 meses sem beber uma água gelada. Isso é uma covardia. Então eu gostaria muito que a secretária Alice, que eu não vou falar nem que é o irmão dela, para falar que eu estou perseguindo A e B, que ela só bota a cabeça para pensar se fosse alguém da família dela, o amigo dela, tomando água quente num sol de Itaperuna que eu estou aqui hoje. Gostaria muito, presidente, que ela entendesse isso. Não é nada pessoal da pessoa dela, mas sim direto para as crianças. E quem sabe, Barata e Peixeiro, como não te atenderam o requerimento, vai atender um da oposição? Vamos ver. Senão vocês não estão tendo prestígio no governo. Porque 3 meses o vereador da base pediu para arrumar um bebedouro e não arrumou até hoje, é uma pouca vergonha isso. Por hoje é só. Com a palavra o vereador Jefinho de Boaventura. Boa noite, colegas vereadores, presidente, todos que nos assistem pelas redes sociais, todos aqui presentes, mídia presente, funcionários da casa, meu boa noite. Vou comungar aqui com as suas falas, vereador Eduardo. Realmente aqui os concursados não podem mais esperar, estudaram, fizeram suas inscrições e, infelizmente, ainda tem pessoas que ocupam cargos que eram para ter sido contemplados, né, pelo concurso e até hoje não foram chamados. A gente pede mais uma vez, então, que a secretária de Educação possa estar convocando os concursados e cumprindo aí a lei que rege aí no edital, que rege o concurso. Presidente, hoje quero fazer também menção na próxima sexta-feira, né, fazer menção aqui à nossa Central de Libras, que na próxima sexta-feira, dia 26 de setembro, celebraremos o Dia Nacional do Surdo, uma data que vai muito além da simbologia. É um momento para refletirmos sobre a importância da língua brasileira de sinais, Libras, reconhecida oficialmente como meio legal de comunicação
e que representa não apenas um idioma, mas a chave para a inclusão, a dignidade e a cidadania de milhares de brasileiros. É dever do poder público promover políticas que garantam o direito das pessoas com deficiência, assegurando acessibilidade plena nos espaços públicos, nas escolas, nos serviços de saúde e em todas as áreas de atendimento. Quero destacar com orgulho a Central de Libras de Itaperuna, a primeira do estado do Rio de Janeiro, que nasceu a partir da representatividade da comunidade surda através de um projeto de lei apresentado por mim aqui nesta casa. Agradeço a parceria com a Associação de Surdos e com os intérpretes de Libras do nosso município. Essa conquista é fruto da mobilização, união e da insistência de quem nunca aceitou ser invisível diante da sociedade. Por isso, hoje, deixo aqui o meu reconhecimento e os meus parabéns a todos aqueles que diariamente quebram barreiras de comunicação e ampliam direitos. Que esta data nos inspire a avançar cada vez mais em políticas públicas de inclusão, porque inclusão não é favor, é justiça social. Muito obrigado. Quero destacar meu amigo Robson do Nascimento, Robin Enfermeiro, que é uma referência e exemplo de luta contínua em prol da inclusão social dos surdos em nossa sociedade, buscando justiça social e igualitária a todos. Então, a Central de Libras atende, né, em Itaperuna, atende todas as áreas aí que os surdos necessitam. Já formou na oficina básica, intermediária, vários alunos trazendo inclusão social a todo a nossa região e nossos municípios. E também aqui parabenizar, né, ao secretário de Saúde, que pôde estar dinamizando mais ainda a central, trazendo a central para a saúde e ampliando os atendimentos. Boa noite e fique com Deus. Quero aqui mais uma vez cobrar aqui do governo, do prefeito municipal, para que possa fazer o pedido de asfaltamento da rua Alina Caranine Batista, rua essa que começa na rua Carlos Fernandes, na rua Daci Vargas, e até o final do perímetro urbano, ali começando ali no Fiteiro, e vai até ali perto da prainha. Também queria fazer um pedido aqui da reforma da UBS ali do bairro Fiteiro e também da UBS do Carulas. E, mais uma vez, pedi ao secretário de Agricultura que não esqueça de colocar o restante da bica corrida que precisa na estrada do Alto Limoeiro e também da estrada do Cubatão e adjacência ali, porque começou a chover e tem local que, quando choveu, não está com condições de passar. Então, por isso que eu estou mais uma vez aqui cobrando, secretário de Cinei, porque muitas pessoas ficaram com problema de passar nesse dia de chuva ali na estrada do Alto Limoeiro e também na estrada do Cubatão. Não havendo mais vereadores que fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Processo Legislativo 409/2025, requerente vereador Paulo César da Silva. Emenda. Projeto de lei fica denominado Doutor Alaí Guimarães Gouveia, a unidade básica de saúde localizada no bairro Vinhosa, Barra Centro, no município de Itaperuna. As comissões. Processo Legislativo 407/2025, requerente Prefeitura Municipal de Itaperuna. Emenda. Encaminha o relatório e resumo da execução orçamentária, orçamento fiscal e da Seguridade Social do terceiro bimestre às comissões. Comunicação faz. Requerente Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Aqui é um comunicado que o tribunal mandou
a todas as prefeituras do estado do Rio de Janeiro. E aqui está o que passou para Itaperuna. Me parece que isso aqui foi feito a todos os municípios, o mesmo comunicado. Comunicação ao chefe do Poder Executivo na forma do artigo 15, inciso 1, do regimento interno dessa Corte. Para a ciência, conta o inteiro teor do presente relatório de auditoria, conta a respectivo relatório de avaliação individual anexo a N08, determinação para que providencie que a Unidade Central de Controle Interno atue ativamente no acompanhamento das atividades de planejamento, implementação e avaliação das ações de política pública de mobilidade urbana, constante, apontado no tópico 12D da dimensão 6, as folhas 56 e 57 desse relatório, objeto este que poderá ser verificado quando da próxima auditoria. Recomendação para que inicie o processo de edição de plano de mobilidade urbana, tendo em vista a aproximação do prazo final de 12/4/2025 e considerando a todo exposto, dimensão 2, as folhas 26 e 37 desse relatório. Adote as providências no sentido de atender ao exposto na subsequência da centésima dimensão 3, as folhas 47 e 53 desse relatório, para que garantiu as transparências no planejamento de ações de mobilidade urbana não constante. C, adote providência no sentido de atender ao exposto nas subquestões 10B da dimensão 5, folhas 47 e 53 deste relatório, no sentido de emitir relatórios de acompanhamento do PPA. Então, aqui é um relatório do Tribunal de Contas que fez a todos os municípios em relação para que os municípios tomem a decisão de fazer o plano de mobilidade urbana municipal que tem prazo fixado, as comissões. Do Tribunal de Contas também do Estado, requerente do Tribunal do Estado, uma minuta, a deliberação 10, dispõe sobre a fiscalização atinente às avaliações autoriais dos RPPS, previsto no artigo 1º, inciso 9, da Lei Federal 9.717, 1998, no que concerne às estruturas no conteúdo mínimos exigíveis para esses estudos técnicos. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições, que lhe confere o artigo 136, caput, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, dos artigos 4º, inciso 1 e artigo 81, caput, ambos da Lei Complementar 63, de 1º de agosto de 1990, e na forma do artigo 294, inciso I, a linha B, do Regimento Interno, aprovado pela deliberação 338, de 8 de fevereiro de 2023, considerando o papel premente da avaliação autorial, conferido pelo artigo 1º da Lei Federal, considerando que o exercício de competência conferido pelo artigo 1º, inciso 9, da Lei Federal 9.717, considerando o impacto gerado pela falta de fidedignidade dos resultados apresentados nas avaliações autoriais, a consecução do princípio constitucional do equilíbrio financeiro e autorial do RPPS, enunciado 40, caput da Carta Magna, considerando a relevância, participação dos gastos previdenciários nas contas públicas e o grave impacto financeiro e fiscal gerado por uma gestão autorial ineficaz dos RPPS. Considerando que o Ministério da Previdência Social, órgão competente nos termos do artigo 9º, inciso 2, da Lei Federal 9.717, 1998, para estabelecer diretrizes e critérios de responsabilidade
previdenciário disponibiliza modelos com estrutura e elementos mínimos. Delibera. Artigo 1º. As avaliações atuariais realizadas pelos RPPS, quando encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro para exame das contas de governo, deve ser acompanhado, no mínimo, pelos documentos elencados no anexo, respeitando os modelos neste elencados. Artigo 2º. Ficam instituídos os modelos referentes ao anexo a essa deliberação como padrões a serem seguidos para documentos gerados pela avaliação autoriais do RPPS. Parágrafo único. Eventuais atualizações ao anexo e seus modelos serão promovidos mediante ato próprio expedido pela Secretaria-Geral do Controle Externo, com aprovação da Presidência, e serão exigíveis para fim de prestação de conta para avaliações atuariais, cuja data base seja posterior ao exercício da publicação das alterações. Artigo 3º. A inconformidade ou omissão no encaminhamento dos documentos de que trata o artigo 1º pelo ente federativo se caracteriza como não demonstração da adoção de medidas objetivando o equilíbrio financeiro e autorial do RPPS e poderá ser objetivo de análise nas prestações de conta do governo e da gestão do RPPS. Os documentos relacionados a avaliações autoriais deverão permanecer arquivados pelo ente federado jurisdicionado desde o tribunal e pela respectiva unidade gestora do RPPS pelo prazo previsto no artigo 241. Artigo 5º. A estrutura e os elementos mínimos previstos nessa deliberação deverão ser obrigatoriamente utilizados a partir da avaliação autorial posicionada em 31 de dezembro de 2026, referente ao exercício de 27. Artigo 6º. Nos contratos de serviço relacionados à avaliação autorial do RPPS deve constar referência específica à exigência da observância aos modelos descritos nessa deliberação. Artigo 7º. Para fins dessa deliberação, considera os conceitos definidos no anexo 1, portaria MTP número 1467 de 2022. E artigo 8º, essa deliberação entra em vigor na data da sua publicação. Então, aqui o Tribunal de Contas está informando que a partir do ano que vem, de 2027, que vai ser cobrado do ano de 2026, os RPPS têm que fazer essa atualização autorial com mais, assim, com os formulários que eles mesmos produziram e tá as comissões para qualquer vereador poder ler toda a íntegra. Indicação. Número 218/2025. Requer a casa após ouvir o plenário que seja encaminhado seletíssimo seu prefeito a seguinte reivindicação. Considerando o aumento da criminalidade em nosso município e a necessidade urgente de fortalecer a segurança pública em âmbito local, venho solicitar que a Prefeitura Municipal de Itaperuna adote medidas para qualificar e armar a Guarda Municipal, em conformidade com a legislação vigente. Avalie a possibilidade de qualificar e armar a Guarda Municipal de Itaperuna, conforme autorizado pela lei federal e a consonância com as necessidades locais de segurança pública. A Guarda Municipal desempenha um papel fundamental na proteção do patrimônio público, na organização do trânsito, na vigilância de escolas e praças, além de contribuir com as ações previstas junto à população. Diante do aumento da criminalidade em nossa cidade, torna-se urgente o fortalecimento dessa corporação. Como exemplo positivo, cito a Prefeitura de Itanguá, que recentemente promoveu um curso de armamento e tiro para os agentes de guarda municipal, garantindo a capacitação, adequação legal para o uso do armamento, com respaldo da Polícia Federal e instituições autorizadas. Nesse sentido, solicito que a Prefeitura Municipal de Itaperuna estude a possibilidade de firmar convênio com instituições de formação para capacitação técnica dos agentes da Guarda Municipal em armamento e tiro. Inicie os trâmites legais junto à Polícia Federal para habilitação e autorização do porte funcional de arma de fogo para os guardas municipais. Avalie e viabilize orçamentária e técnica para aquisição de armamentos e equipamentos de proteção compatível com a função.
Essa medida visa proporcionar mais segurança para a população e melhores condições de trabalho para os agentes municipais, permitindo uma atuação mais eficiente e segura em prol da ordem pública, certo de contar com a atenção e comprometimento de Vossa Excelência com a segurança do nosso município. Renova protesto de relevada estima e consideração. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2025, vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Está em discussão. Com a palavra, a vereadora Cristiane. Presidente, nós temos aqui uma cidade vizinha, né, que é Campos, que a guarda é armada. Quando eu estive em Porciúncula, na formatura do curso de capacitação das guardas aqui da região, tive o contato com a guarda de Tanguá e... Como? Tanguá. E os resultados foram todos excelentes, né, segundo o comandante Lopes. A criminalidade diminuiu. Então, assim, Porciúncula e Varre-Sai já estão lutando para suas guardas serem armadas. Eu acho que a gente aqui, Itaperuna, não pode ficar para trás, né? A gente precisa, estou batendo muito sobre segurança na nossa cidade, porque é necessário. Às vezes pode dizer assim, a vereadora todo dia está falando, mas é necessário, a gente precisa disso. A guarda bem equipada, armada, ela vai trabalhar em conjunto com a Polícia Militar, ou sem estar em conjunto também, ela vai estar prestando um melhor atendimento para a nossa cidade. Nós temos já essa guarda aqui já há bastante tempo na nossa cidade e a população está aumentando, faculdades estão aumentando e, com isso, a criminalidade aumentando. Então, a oportunidade de equipar essa guarda para ela estar aí armada com armas letais ou não letais é de grande importância para a nossa segurança, para a gente poder ter o nosso direito de ir e vir, como falei aqui um pouquinho mais cedo. Peço aí a ajuda de todos os vereadores para estar aprovando esse requerimento. Eu já conversei com o prefeito, já conversei com o secretário de Ordem Pública, né, que é o Brasil. Já tenho toda uma documentação sendo preparada do Estatuto para a Guarda, para poder ter possibilidade, vai estar vindo a lei para a nossa casa. Então, vereadores, é importante que vocês estejam atentos também, porque a gente vai ter que aprovar a lei, né, para que a guarda seja armada. E já tem um caminho acontecendo, já tem, né, um processo acontecendo. O Brasil falou para mim que o estatuto já está todo pronto. Então, daqui a pouco acontecer e a nossa população está muito mais servida em relação à segurança pública. Muito obrigada. Continue em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam a primeira da comissão, aprovado. Requerimento. Requer a casa pós-plenário que seja encaminhada à diretoria da Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI, em Itaperuna, considerando a grande dificuldade relatada por usuários da Companhia Estadual de Água e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, em realizar o cadastro para requerer o benefício da tarifa social, considerando que a tarifa social é um direito amparado por legislação específica vigente, Lei Federal 14.898, de 13 de junho de 2024, e também por contrato existente da Companhia Estadual de Água e Esgoto, no município, artigo 19 do contrato, visando garantir o acesso a serviços essenciais à população em situação de vulnerabilidade, considerando a necessidade premente de assegurar que os cidadãos elegíveis para usufruir plenamente desse benefício, sem entraves burocráticos ou falta de informação clara, considerando que a transparência e a acessibilidade às informações sobre direitos e procedimentos são pilares fundamentais da gestão pública e do respeito ao cidadão. Assim, requer a diretoria da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Estado do Rio de Janeiro, Itaperuna, que seja oficializada para que, no prazo regimental, informe essa Casa Legislativa,
Qual o dispositivo, lei, decreto, resolução atualmente existente que regulamenta a concessão de tarifa social para os usuários da Companhia Estadual de Águas e Esgoto do nosso município? Como o usuário poderá e deverá proceder para realizar o cadastro e obter o benefício da tarifa social junto à Companhia Estadual de Águas e Esgoto, detalhando os documentos necessários, os canais de atendimento e os prazos envolvidos. Por fim, solicitamos que informações sejam divulgadas de forma ampla e acessível à população para que todos os cidadãos que se enquadram nos critérios da tarifa social possam efetivamente solicitá-la. Sala de sessões, 23 de setembro de 2025, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira, está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, a comissão, aprovado. Indicação. Excelentíssimo senhor presidente e demais membros da Câmara Municipal de Itaperuna, o vereador que este subscreve no uso das suas atribuições regimentais, vem respeitosamente, perante vossas excelências, indicar o excelentíssimo senhor prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Administração que promovam, em caráter de urgência e prioridade, um estudo aprofundado e minucioso sobre o reequilíbrio contratual existente entre a Prefeitura Municipal e a Companhia de Água e Esgoto, SEDAI. A presente justificativa, a presente indicação visa a análise da viabilidade jurídica, financeira e operacional para o posterior apresentação de um projeto de lei que institua a tarifa social de água e esgoto em nosso município, conforme os preceitos e diretrizes estabelecidos pela Lei Federal 14.898, de 13 de junho de 2024, a implementação de uma tarifa social representa um importante instrumento de justiça social, buscando assegurar o acesso aos serviços essenciais de saneamento básico e famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes enfrentam dificuldade para arcar com os custos integrais das tarifas praticadas. Um estudo de reequilíbrio contratual com a SEDAI é fundamental para identificar as possibilidades, os impactos da aplicação dessa medida, garantindo a sustentabilidade do serviço e o cumprimento das obrigações contratuais, ao mesmo tempo em que busca oferecer condições mais justas de acesso à água e esgoto para a população que mais necessita. Diante da relevância social e do impacto direto da qualidade de vida de nossos munícipes, solicitamos a máxima atenção e empenho do Poder Executivo para a realização deste estudo e, consequentemente, a elaboração e apresentação de um projeto de lei que contemple essa importante demanda. Sala de sessões, 23 de setembro de 2025, vereador Jefferson Nogueira de Oliveira. Está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, a comissão, aprovado. Moção de aplauso, 221/2025. O vereador infracionado propõe à casa, na forma regimental, após ouvido plenário, que seja presente moção de aplauso encaminhada a CDA, CDP, Centro de Alzheimer e Parkinson, pelos relevantes e importantes serviços prestados do nosso município. Parabéns. Sala das sessões, 24 de setembro de 2025, vereador Ademir Cunha Peçanha. Está em discussão, em votação, seus vereadores que aprovam, a comissão, aprovado. A palavra, vereador Hélito do Guaritá. Boa noite a todos os amigos aqui, vereadores, boa noite a todos os funcionários aqui dessa casa, boa noite a todos presentes aqui e os que acompanham também nas redes sociais. Recebi a informação agora da secretaria, da secretária, sobre a denúncia ali do nosso vereador Eduardo aqui, e em dizer que essa parte do bebedor aí que tinha feito o requerimento aí, o Carlinhos e o nosso amigo Barata, tem sim que cobrar, está na parte de calor agora, um momento de calor, né, e as crianças não podem ficar 3 meses mesmo sem um bebedor. E a gente, como eu faço parte da Comissão da Educação, e estarei lá vou chamar o Jefinho também, que faz parte, junto com o Magno, para a gente
junto com os vereadores que fizeram esse requerimento, para a gente tentar solucionar esse problema lá do bebedouro, que realmente é um calor, Itaperuna faz um calor imenso, e ficar sem água gelada para as crianças é complicado, mas eu tenho certeza que a Secretaria de Educação, junto com a secretária, vai estar junto conosco para tentarmos resolver esse problema. E sobre também os concursados, foi feito um cronograma, houve alguns chamamentos, né, de professores, e a secretária informou também que fará um outro cronograma agora, nas próximas semanas agora, para realizar um novo chamamento, né, dos mediadores e de alguns professores. E isso ela me passou agora, as informações, então a gente ficou sabendo disso agora, então é isso que eu tenho que explicar aqui. E também estarei lá essa semana, junto à secretária Alice, que está fazendo um belo trabalho, junto com a sua equipe, é uma pessoa do bem, uma pessoa muito amável, principalmente com as crianças. Eu tenho certeza que ela vai ter um olhar mais positivo, né? Como já tem. É uma pessoa extremamente do bem. E também que me traz essa tribuna aqui é para dizer também que ontem foi assinada uma ata, aderida uma ata, e já fez reunião com a empresa. A empresa já está solucionando esses problemas, já está chegando materiais para reposição em algumas escolas. Está até aqui a reunião que teve com o senhor da empresa, no dia 23, e, se Deus quiser, vai estar sanando esse pequeno problema. E outra coisa que eu queria aqui, uma indicação ao prefeito, eu acho que a Guarda Municipal também, é sobre a ciclovia aqui de Itaperuna. A gente sabe que tem algumas motocicletas, né, que a gente fala, ou essas bicicletas elétricas, que estão usando a ciclovia. Tudo bem, eu não sei qual o limite de velocidade, mas tem alguns que estão extrapolando o limite de velocidade na ciclovia. Esta semana, no domingo, passou, eu não sei se é uma motocicleta essas bicicletas elétricas, mas é muito parecido com a moto, só que é elétrico. E ela atinge uma velocidade muito grande. E eu conversando com a senhora, quase que pega a senhora ali dentro da ciclovia. Então, eu vou pedir uma fiscalização maior dentro dessas ciclovias, que a gente sabe que a ciclovia ela foi muito importante para Itaperuna, mas também para extrapolar o limite de velocidade com bicicletas com motores, ou até umas, como eu estou falando, motocicletas. Pode correr risco de pegar uma criança ali, atravessando ali, já que o calçadão está muito próximo, a ciclovia está muito próxima do calçadão, e a gente tem recebido esse tipo de denúncia. E eu sou prova viva disso, porque no domingo quase que pegou a senhora, porque é uma motocicleta que não faz barulho. Essas bicicletas hoje elétricas não faz barulho, então ela chega de surpresa, e tem muita gente fazendo o uso dessas motos dentro da ciclovia, dessas bicicletas, mas numa velocidade muito alta. Aqui a gente não está pedindo, eu não estou pedindo aqui, reivindicando para acabar com esse transporte dentro da ciclovia. Eu só estou dizendo para que diminua a velocidade. Como eu disse aqui, é muito perto da praça, né, da avenida, ali onde eu levo minhas crianças também, ali na avenida, e tem várias pessoas idosas, tem um cidadão que passa por ali, e a gente, às vezes, para atravessar a rua, a gente tem que atravessar a ciclovia, e, às vezes, a gente, quando vai ver, já por não ter barulho, às vezes a gente não presta um pouco de atenção também, essas motocicletas já estão em cima das pessoas, e eu tenho certeza que, se encostar ou bater em alguma criança, o prejuízo vai ser muito grande para essa família, para essa criança, como idoso. Essa senhora que estava conversando comigo já está bem idosa. Eu tenho certeza que qualquer tipo de movimento brusco dessas bicicletas vai atrapalhar muito esse senhor, essa senhora, podendo vir a fraturar, ou também, às vezes, a morte, pela velocidade que passou perto de mim. Não achei legal, por isso estou aqui cobrando às nossas autoridades, ao nosso prefeito, à Guarda Municipal, se puder dar uma fiscalizada aí, vai ajudar muito a ciclovia de Itaperuna.
Por hoje é só e fiquem todos com Deus. Com a palavra, a vereadora Hélia Cruz. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos que encontram aqui presentes no nosso plenário. Gostaria aí de pedir, né, a atenção aí do nosso prefeito e o nosso vice, que nos ajudasse a olhar com carinho um banheiro público no calçadão, porque teve alguns comerciantes que me procuraram, um empresário também esteve comigo, e me pediu que pedisse isso com carinho ao nosso prefeito, que ou seja feita uma parceria com a Área Azul, né, que eles instalem um banheiro no calçadão para facilitar as pessoas, porque tem muita gente que vem de fora e às vezes precisa usar o banheiro da loja e acaba dificultando, né, para os próprios funcionários. Então, deixo aí o meu pedido e que o nosso prefeito aí olhe com carinho aí, peça ou essa parceria com a Área Azul, a gente vê aí o que pode ser feito para atender esses comerciantes e empresários aqui da nossa cidade. Por hoje é só. Muito obrigada. Só complementando aqui, a Área Azul já tem esse convênio com o município, já tem um banheiro funcionando ali perto do Correio, aquilo ali é um banheiro que pode ser usado, só que eram para ser feito 3 banheiros, então falta fazer mais 2. Então, aí a gente cobrar aí a Área Azul, cobrar o prefeito para cobrar para que sejam feitos esses outros banheiros, que no contrato prevê a construção desse banheiro. Gostaria de lembrar que, a partir do dia 1º de outubro, as sessões ordinárias serão realizadas terça e quinta-feiras, a partir das 13 horas. E que, nesse primeiro mês, a primeira reunião será na quinta-feira, no dia 2/10 de 2025. Então, a partir desse dia 2/10, a reunião será às 13 horas. E será quinta-feira e não quarta-feira mais. Vai ser terças e quintas. Não havendo mais vereador que quer fazer uso da palavra, encerra a presente sessão, dando por finalizado o trabalho, marcando nova sessão para o dia 29 de setembro de 2025, às 18 horas, em seu horário regimental. Muito obrigado a todos, boa noite. tvitaperuna.net, a sua melhor opção na internet.